9 horas mais 18 minutos, temperatura de 20 graus e 4 décimos. Já está na linha conosco a doutora Grace Ávila, promotora eleitoral do município de Capivari do Sul, dos municípios Capivari do Sul e também Palmares do Sul. Doutora Grace, bom dia, é um prazer voltar a falar com a senhora. Bom dia, Elias, o prazer é meu para poder estar aqui passando as informações, principalmente em relação a essas nossas eleições vindouras, para ti e para toda a comunidade. É uma situação diferente, né, doutor? Uma eleição durante uma pandemia, onde várias restrições têm os candidatos para fazerem as suas campanhas. Como é que está nos municípios de Capivari também, Palmares do Sul? O pessoal está obedecendo, está cumprindo realmente distanciamento social ou não, doutora? Olha, nós temos agora uma situação bem peculiar e nova para todos, né? A pandemia traz muitas restrições, além daquelas restrições que nós já temos normalmente em período eleitoral, e mais uma preocupação, porque além de possível violação de normas eleitorais, também podemos ter uma violação de normas sanitárias. Lá em Palmares do Sul, ainda não chegou nenhuma notícia para nós, no Ministério Público, de violação das regras sanitárias atrelada às eleições, né? A gente tem feito um controle, né? Eu sou promotora também da área da saúde lá, então nós temos feito um controle desde o início da pandemia. O Ministério Público está aberto desde o início, nós estamos com as portas abertas desde abril, trabalhando em loco para acompanhar esse respeito às normas. Temos tido um diálogo bem próximo com os municípios e até o momento foram situações pontuais, assim, mas não atreladas ao pleito eleitoral, ao período eleitoral. Aliás, lá a senhora não é só promotora eleitoral, lá é ambiental, é improbidade administrativa, é defesa do consumidor, é tudo, né? Sim, lá eu sou só eu para todas. Até eu estava comentando essa semana que o nosso computador, enquanto a gente trabalha lá na promotoria, parece uma coisa de maluco, né? Porque é um código penal aberto, uma lei de improbidade, as legislações eleitorais, lei ambiental, estatuto da criança e do adolescente, é tudo junto. Não é fácil. Muito trabalho, doutora? Ou não? Nessas outras áreas também? Muito trabalho. Durante a pandemia não parou e a pandemia nos exigiu uma adaptação, né, a essa nova forma de trabalhar. Então, essa questão de todos os expedientes serem online, audiências online, tem dificultado bastante. Mas a gente tem feito outros atos aqui. Aproximadamente 15 dias tivemos uma sessão do Tribunal do Júri lá, realizada na Câmara de Vereadores. E a gente tem tentado tocar tudo aquilo que consegue, assim, mas tem aparecido muitos desafios para nós, assim, com esse distanciamento, né? Não é fácil, realmente. Uma audiência online é muito mais difícil, muito mais complicada. Nós temos que nos adaptar ainda, né, doutora? Os mecanismos, eles são mais dificultosos, a gente perde muito no contato somente virtual com as pessoas, né? E às vezes é uma delicadeza, assim, uma sutileza que faz falta para nós e faz falta o convívio também. Acho que todas as pessoas estão tendo dificuldade com isso, né? Exatamente. Bom, doutora, candidatura impugnada da Glaci Osório, maninha que era candidata a prefeita pelo PSDB no município de Capivari do Sul. O que houve e por que foi impugnada a candidatura dela, doutora? Até para os ouvintes entenderem como é que funciona essa função, os partidos e as coligações, elas apresentam as candidaturas na Justiça Eleitoral e assim que publicados os editais com as candidaturas, tanto das eleições majoritárias quanto das proporcionais, inicia-se um prazo para o Ministério Público de 5 dias para eventuais impugnações, né? São diversas as hipóteses que podem levar a uma impugnação de candidatura. Entre essas hipóteses, inclusive inserida
pela chamada Lei da Ficha Limpa, né, com o Uhum. fim de proteger os eleitores de determinadas situações que eles também não têm o conhecimento técnico para saber o que ocorreu. Está a hipótese de condenação por órgão colegiado, ou seja, no mínimo um tribunal, né, Uhum. no mínimo um órgão colegiado, por improbidade administrativa, que importe um ato doloso e que tenha havido uma suspensão de direitos políticos. Uhum. Então, essa hipótese ela está na Lei Complementar 64 de 90, então ela foi inserida pela Lei da Ficha Limpa em 2010. Sim. E, então, dentro de todas essas hipóteses, essa foi a hipótese que nós verificamos que se enquadrava a candidata Glacy para, então, ingressar com essa ação de impugnação de registro de candidatura. Uhum. Sim. No caso, então, como ela foi condenada por um colegiado, ela já foi condenada em segunda instância, é isso, doutora? Exatamente, exatamente. Essa é uma exigência que essa lei faz, né, que haja essa condenação em segunda instância. Não é só para hipótese de improbidade, há diversas outras hipóteses. A título de exemplo, ali, na nossa sessão ali, que reúne Palmares do Sul e Capivari do Sul, nós analisamos mais ou menos, acho que se eu não me engano foram 88 candidaturas de Palmares e 30 e poucas de Capivari do Sul. Em todas essas análises, nós analisamos ponto por ponto, que está na Lei da Ficha Limpa, que foi inserido pela Lei da Ficha Limpa, que está na Lei Complementar 64, e verificamos a ausência de algum requisito. Além da impugnação da Glacy, houve outras 3 impugnações, 2 por ausência de filiação partidária e uma por ausência de prova do afastamento de funções públicas. Então, e a da candidata Glacy, então, se inseriu nessa hipótese que se relaciona a uma condenação por improbidade administrativa. Qual seria o objeto desta ação, doutora? Esse é um ponto importante, porque o direito eleitoral ele é apartado do direito civil no que tange a essas condenações de improbidade. Então, a nossa análise nesse momento, ela é estritamente formal. Sim. Ela não adentra no mérito da condenação. O que foi a ação, qual foi a razão da condenação, o que decidiu o juiz de primeiro grau naquela ação de improbidade, o que decidiu o tribunal naquela ação de improbidade, a gente não adentra. A gente só verifica se houve aquela condenação. Mas essa ação, ela é uma ação de 2013, que foi julgada em primeiro grau em 2018, e julgada pelo Tribunal de Justiça em 2019, acerca de uso de promoção pessoal, uso de mecanismos públicos, né, para promoção pessoal. Sim. Agora, todo esse tempo, são 7 anos, né, doutora? É muito tempo, né? Na verdade, a Lei da Ficha Limpa, ela determina que, após esse julgamento de 7 anos, ela ainda ficaria inelegível por mais 8. Então, além disso, né, além desse julgamento colegiado, de ela estar inelegível, a partir desse julgamento, ela ainda ficaria inelegível ou ficará inelegível por 8 anos. Não tem como recorrer, doutora? Tem recurso? Cabe recurso ou não? Pelas nossas pesquisas, no mérito, né, na ação administrativa, na ação civil, na verdade, de improbidade, ela ingressou com alguns recursos no STJ, no STF, mas isso é uma questão que para nós, no eleitoral, não interessa. Para nós, o que interessa é a existência desse julgamento pela segunda instância, ele é suficiente para a impugnação da candidatura. Tá certo, então. Agora, está observando Palmares do Sul, né? São 5 candidatos, acho que é um dos municípios e um pequeno município com um número muito grande de candidatos, né?
Nós Sempre temos assim, né? essa característica peculiar em Palmares, né? Na última eleição, na penúltima eleição Isso. para prefeito de 2016, já que tivemos uma suplementar em 2019, havia 6 candidatos também, né? Um deles também teve o registro impugnado e acabou tendo os votos invalidados, né? Sim. E posteriormente o vencedor da eleição foi cassado. Mas é uma característica, uma peculiaridade de Palmares, sempre temos bastante candidatos a prefeito. Uhum, tá certo. Doutora, algo mais que a senhora gostaria de informar que eu não perguntei para a senhora? Eu gostaria de colocar à disposição, né? Estamos à disposição do Ministério Público para eventuais denúncias acerca de descumprimentos da lei eleitoral, né? Já tem chegado para nós algumas situações relacionadas à captação ilícita de sufrágio em Palmares do Sul, né? Oferecimento de jantares, de churrascadas, de bebidas à população em troca da solicitação de votos. Uhum. E gostaria de referir que o Ministério Público está de olho nessas situações e que nós aguardamos a participação da população, que é muito importante que a população, que a comunidade, que os eleitores se insurjam contra essas práticas e que denunciem ao Ministério Público, denunciem à Justiça Eleitoral, tragam esses elementos. Hoje é muito, muito tranquilo para quem está inserido na comunidade, todo mundo tem um celular, consegue filmar, consegue gravar alguma situação. E se acontecer, nós estamos à disposição da comunidade para investigar essas situações. Uhum. Esse ouvinte está perguntando para a senhora, né, de que forma pode denunciar, se tem algum telefone, se o Ministério Público Eleitoral colocou algum telefone à disposição para algum tipo de denúncia em Palmares Sul e Capivari. Isso aqui é de Palmares Sul, pergunta apenas Palmares do Sul. Palmares do Sul. Na verdade, nós temos recebido bastante denúncias, até porque a forma acaba sendo melhor de junção das informações por e-mail e pelo nosso site do Ministério Público no Serviço de Atendimento ao Cidadão, que é o SIAC, tá? É só ingressar no site do Ministério Público, procurar o Serviço de Atendimento ao Cidadão e ali fazer a sua denúncia. Bem como a gente recebe também por e-mail, tá? Pelo mppalmares@mp.rs.br. Essas pessoas ingressarem ali no Google, procurar Promotoria de Justiça de Palmares do Sul, já vão aparecer diversos meios, mas nós recebemos por qualquer meio, tá? Uhum. E para quem interessar, o número de telefone, do contato telefônico da Promotoria de Palmares é 3668-3140. Uhum. 3668-3140. É isso, né, doutora? Exatamente. E essas reclamações também podem ser feitas diretamente no cartório eleitoral ali em Palmares do Sul. Uhum. Tá certo, então. Doutora, um grande abraço, foi um prazer falar com a senhora, hein? O prazer foi meu, me coloco à disposição da comunidade para sanar aí eventuais dúvidas que forem aparecendo e um bom dia a todos. Tá certo, muito obrigado. São 9h mais 32, temperatura neste momento nos estúdios da Rádio Osório de 20 graus e 6 décimos. O tempo em Osório apresenta-se neste momento parcialmente nublado. Nós entrevistamos no programa Olho Vivo a doutora Grace Ávila, que é promotora eleitoral, promotora de justiça no município de Palmares do Sul e também Capivari do Sul. Então, não cabe mais recurso no que tange a legislação eleitoral para Glacia Osório e o PSDB de Capivari do Sul vai ter que conseguir um novo candidato ou uma nova candidata, né? É isso que vai ter que acontecer lá em Capivari do Sul. 9h mais 32, hora certa no programa Olho Vivo para o Dr. Felipe Monteiro. Está com dor nas costas? Pode ser hernia de disco, bico de papagaio. Converse com o Dr. Felipe Monteiro. Ele tem tratamentos e técnicas alternativas que evitam a cirurgia. Agende uma consulta pelo telefone 3663-1233. Dr. Felipe Monteiro, médico neurocirurgião, atende Osório também em Porto Alegre. Colchões Eco7, invista em você, invista em sua saúde. Converse com o Leandro. Leandro é osoriense,
daqui do município de Osório, Leandro Colombo. Ele garante a qualidade dos colchões da Eco7. Não é aquele pessoal que vem daqui, vem de lá, não. Leandro é daqui da cidade, né? Vai na mesma padaria, no mesmo supermercado que você. Então, colchões Eco7 é com o Leandro. Agende uma visita, 998 36 73 58. 998 36 73 58.